Oi, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e eu falo com você sobre constelação familiar, que é o conteúdo desse canal. Então eu trago vídeos sobre reflexões, sobre teoria da constelação familiar também, sobre temas novos, temas que são correntemente abordados, né? E para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa ter um olhar bonito e um olhar de crescimento mesmo para a nossa vida, a partir do que a gente pode aprender com a constelação familiar. Eu tô aqui com a Giovana, a gente vai seguir nosso programa de perguntas e respostas e vamos lá, Gi, bem-vinda. Oi Ju, oi pessoal. Então vamos começar esse vídeo que a gente vai falar sobre o meu lugar no sistema familiar. Mas antes disso, eu quero lembrar você, Ju, de avisar o pessoal para clicar no joia, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estarem recebendo as notificações de vídeos novos que você está fazendo aqui no YouTube. E se você também gostar do vídeo, compartilha com alguém. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o que é a ordem da hierarquia? Obrigada, Gi. Gente, vocês viram, né? Eu esqueci de falar, como algumas vezes eu esqueço, e a Giovana avisou. Então se inscreve aqui no canal, se você não se inscreveu ainda, clica no sininho. Quando você clica no sininho, você recebe notificações de vídeos novos. E compartilha com alguém se você gostar desse tema, se você se interessar por constelação familiar e quer contar para todo mundo, compartilha também esse vídeo com alguém, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o nosso lugar no sistema familiar e a primeira pergunta é o que é a ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia é uma das ordens ou das leis sistêmicas, algumas pessoas chamam de ordens do amor, outras pessoas chamam de leis sistêmicas, o próprio Bert Hellinger chamava dos dois nomes, que constituem as bases da constelação familiar. Elas são três, vocês lembram? O direito de pertencer é uma, o equilíbrio de troca é outra, e a hierarquia é a terceira que a gente vai falar aqui. A hierarquia, ela diz que quem veio antes é maior do que quem vem depois. Acho que a própria palavra já nos remete a isso, né? Então, significa, olhando para dentro de um sistema familiar, olhando para dentro da família, que os meus avós vieram antes e são, portanto, maiores que meus pais, que vieram antes e são, portanto, maiores do que eu, que vim antes e, portanto, sou maior do que meus filhos. Quando eu coloco isso na mesa, assim, falo, então é assim, algumas coisas começam a clarear, né? Então, problemas dos meus avós são problemas dos meus avós. Eu sou tão pequenininha, eu tô lá na ponta, eu não consigo resolver. Problemas dos meus pais também são problemas e questões dos meus pais. Quando eu vejo que eles são grandes, quando eu vejo que eles são maiores, eu me coloco num lugar humilde, né? Sem arrogância, e falo, tá bom, vocês conseguem cuidar disso. O Bert Hellinger, eu falei sobre humilde e arrogância, porque o Bert Hellinger falava muito sobre isso, que a gente querer resolver os problemas dos nossos pais está disfarçado de amor, né? Eu amo muito, portanto eu quero resolver, porém tem uma arrogância por trás, no sentido de eu não aceitar o meu lugar, eu não aceito que eu sou pequeno nessa relação. Eu acho que eu sei tanto quanto meu pai e minha mãe. Então, agora eu não sei você, se você está em um relacionamento afetivo, se você já teve algum relacionamento, enfim. Você sabe como uma dinâmica de relacionamento são complexas. Então, imagina uma criança interferindo num relacionamento de adultos, ou uma criança achando que pode resolver, é só esse tá errado, esse tá certo e tal. Não faz muito sentido, né? Só que é o que a gente acaba fazendo. Quando a gente vai crescendo, mesmo quando a gente vai se desenvolvendo, se percebendo, né? A gente vai fazendo isso, a gente vai se metendo um pouco no relacionamento dos nossos pais. Olha, o meu lugar é esse, é um lugar de filho. Meus pais têm o lugar deles de pais e eu respeito e eu honro as decisões, o que eles tiveram, o que eles fizeram e viveram, mas eu fico no meu lugar de filho. A próxima pergunta é a seguinte: como eu sei que estou no meu lugar? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como eu sei que estou no meu lugar? Primeiro, a gente nunca tá e fica no nosso lugar para sempre, não é um negócio estático, né? A gente pode agora sair de uma sessão de constelação, fiz a constelação, encontrei uma paz, encontrei meu lugar e ok, estou nesse lugar agora. Saí dali, recebi uma ligação da minha mãe, que ela começa lá a falar mal do meu pai, e aí eu vou lá e dou um conselho para minha mãe, pronto, já saí do lugar, né? É só um exemplo e às vezes a gente dá conselhos mesmo, porque a gente é convocado a isso. Mas é a gente entender que o nosso lugar não é aquele,
né? E também acho que esse exemplo eu quero deixar bem claro, né? A culpa não é da sua mãe, né? Porque às vezes ela precisa desabafar, às vezes ela precisa contar para alguém e você foi a pessoa que ela encontrou ali naquele momento. O ideal não é, e a gente enquanto mães também, a gente pode pensar nisso, né? Eu não vou ficar jogando ou despejando as coisas pro meu filho porque ele tá envolvido dos dois lados, né? Tem metade pai e metade mãe. Então, voltando à pergunta, né? Qual é o meu lugar? Como eu sei que eu tô no meu lugar? Então, eu não fico sempre no meu lugar, mas eu fico sempre prestando atenção. Então, se eu sou convocada a dar um conselho em uma situação dessa, eu posso, né, respirar fundo, e posso iniciar falando assim, olha, talvez você saiba melhor o que fazer porque é você que está lidando com o meu pai. A minha visão do meu pai é apenas de meu pai, não é de homem, não é de marido. A visão de homem e marido é sua. Então essa solução talvez você tenha que encontrar. Eu daqui do meu lugar de filha tenho pouca visão. E aí você pode até falar, eu faria isso, eu faria aquilo, mas assim, entender, e é claro que isso que eu acabei de falar, às vezes não precisa ser dito, mas você pode pensar, você pode ir refletindo isso nas suas falas. A questão do lugar, como eu estou trazendo aqui, é um grande exercício. É um grande volto para o meu lugar. E eu falei aqui nessa relação, né, de mãe, filha, mas, por exemplo, com marido e esposa também, na família, ou com os filhos. Né? Às vezes a gente tá triste, a gente tá mal, e aí vem a nossa filha, né? E toda, ai mamãe, o que você tem e tal, né? E você começa, porque eu briguei com seu pai e tal. Ó, é um tipo de coisa que, de novo, eu saí do meu lugar de mãe e tô jogando um pouco para ela, eu estou emaranhando ela, tô me emaranhando. Então é eu pensar, né? Respirar e falar, bom, o que eu posso fazer nessa relação? A mesma coisa, como eu estava falando com marido e mulher também, é entender que as suas demandas, né, e as suas necessidades dentro de um relacionamento são necessidades de uma pessoa adulta, não de uma criança, de não colocar o cônjuge no lugar de pai ou de mãe, né, não você se colocar no lugar de filha ou colocar o outro no lugar de filho e você, sabe, a gente faz uma bagunça. O que a gente precisa fazer é exercitar, perceber, realizar um pouco do que a gente vem fazendo. Usar, então, de certa forma, de mais consciência. Encontrar consciência nas nossas ações, encontrar consciência, né, no que a gente vem fazendo, vem realizando, tá? Próxima pergunta é a seguinte, Ju. Já ouvi você falar a frase, no meu lugar eu tenho força, mas não entendi direito. Você pode explicar melhor? Tem um livro do Bert que chama No Centro Sentimos Leveza, que tem a ver com essa frase, que no meu lugar eu tenho força para seguir adiante, eu tenho força para viver a minha vida. Como eu estava contando antes, né? Então eu encerrei uma sessão de constelação, saí da sessão. Aí eu recebi uma ligação de alguém me pedindo uma ajuda, assim, e logo imediatamente eu saio do meu lugar. Neste outro lugar, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o outro, eu estou querendo resolver algo para o outro. Que força que eu tenho para resolver de fato algo na relação lá dos meus pais, que é o exemplo que eu estava dando. Quando eu estou no meu lugar de filha, eu recebo a energia de vida da minha mãe, eu recebo a energia de vida do meu pai, ou seja, eu realmente recebo tudo isso que eles podem me prover, da maneira como eles fizeram, da maneira como eles conseguiram fazer, enfim. E aí, então, eu tenho força para tomar as minhas decisões, para seguir adiante, para seguir o meu curso de vida. Então, às vezes a gente sente que a gente quer tocar um projeto ou que a gente quer ter uma visão diferente sobre uma coisa ou entrar num relacionamento e a gente não sente que tem força para aquilo. Por quê? Porque às vezes a gente está muito emaranhado com isso, assim, com o que eu tenho que responder para os meus pais, o que eu tenho que devolver para minha mãe, o que eu tenho que... como se eu tivesse que prestar contas para todo mundo e eu não consigo seguir a minha vida. Então, essa expressão no meu lugar eu tenho força é exatamente isso, é eu naquele meu lugar perceber a energia que eu recebo do meu pai e da minha mãe e que assim, eles me deram a vida e é isso, eles não esperam que eu devolva nada para eles, eles esperam que eu siga a minha vida adiante, então a partir do momento que eu tenho esta consciência, eu posso seguir adiante, sem ficar preocupada com o que vão dizer, com o que vão pensar, enfim, né, a gente acaba ficando muito relacionado nessas coisas e não segue adiante mesmo. Por que não existe hierarquia entre marido e mulher? E qual o lugar de cada um?
Quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente precisa entender que os dois têm o mesmo tamanho, sim. Então, quando a gente está falando de relacionamentos saudáveis, né? Também tem uma outra frase em que a gente fala que crianças não se relacionam, né? Quem se relaciona são adultos, porque às vezes nós temos em nós uma criança ferida, a nossa criança interior que precisa de muita atenção, de muito carinho, por traumas que nós vivenciamos, por questões mal resolvidas em nós, e a gente acaba projetando no outro, nas nossas relações, às vezes nem relações amorosas, mas relações de amizade, tudo, né? Às vezes a gente é muito carente nas amizades, a gente é muito demanda muito do outro, porque a gente ainda está num lugar muito infantil. Se a gente cresce, né, fisicamente, mas mantém essa postura muito infantil, quando a gente vai se relacionar com outro, a tendência é que a gente vai buscar um pai ou uma mãe para se relacionar, para que aquela pessoa cuide, nos ame incondicionalmente. Amor incondicional é só de pais, né? Então, a gente vai buscar isso no relacionamento. Que a pessoa nos ame incondicionalmente, que a pessoa cuide da gente, que sustente, enfim. E aí, então, a relação não tem como se sustentar, né? Porque não são dois adultos se relacionando. Então, quando a gente fala sobre adultos, sobre relacionamento em que os dois são iguais, os dois têm o mesmo tamanho, é por causa disso. São duas pessoas que vivenciaram uma série de coisas, todo mundo vivencia uma série de coisas e tem uma série, às vezes, de problemas e de questões, mas que conseguem passar por uma vida adulta e nessa vida adulta conseguem se relacionar como duas pessoas iguais, assim, do mesmo tamanho. Não tem especificamente, o homem é o provedor, a mulher cuida da casa, né? Porque isso vem de uma sociedade patriarcal. A gente entende que os dois têm o mesmo tamanho. Nos livros de Bert Hellinger ainda existia um pouco desse olhar, mesmo porque ele trouxe um pouco disso, falando muito sobre homem e mulher como base da família. Hoje a gente sabe que, e na verdade sempre foi assim, mas o Bert, quando ele estudou, quando ele fez a constelação, enfim, né, talvez como majoritariamente era o que ele encontrava, ele falava como homem e mulher como base da família, num sentido específico de ter filhos, né, de seguir adiante, enfim. E, de novo, agora a gente trabalha muito mais família como um conceito, né? E como algo maior, não é homem e mulher só, família. Família de mulher com mulher, homem com homem, né? Famílias de segundos, terceiros casamentos, enfim. Então a gente olha para isso de uma outra forma. Por isso também a gente não olha para essa questão de homem provedor, mulher dona de casa, né? Não é este conceito, a constelação familiar não traz esse conceito. O que a gente entende é sobre dois adultos se relacionando e lidando então com questões de dois adultos, né? E que às vezes as dinâmicas no relacionamento elas mostram isso, mostram que às vezes existe um pouco um lado de criança ali buscando por um pai, ou por outro lado existe um pouco de menino buscando pela mãe, né? Existem essas dinâmicas inconscientes que podem ser vistas dentro de um relacionamento, que podem ser também curadas, resolvidas, enfim, a gente pode olhar para tudo isso dentro de uma sessão de constelação, tá? Ju, agora para finalizar, a última pergunta. Depois de muita análise, percebi que me sinto melhor que meus pais. Como posso reverter isso? As frases de cura podem me ajudar? Normalmente, eu vou falar isso bem verdade, assim, né? A gente normalmente se sente melhor que nossos pais. Isso é uma questão que o Bert também traz e fala muito sobre a arrogância, né? Da gente querer curar os nossos pais. Isso vem muito disfarçado de, eu amo tanto que eu quero ajudá-los, quero resolver. A gente pode, então, entender que o nosso lugar é menor. As frases de cura não necessariamente vão, se eu ficar repetindo frases e frases e frases, elas vão mudar nada, né? O meu pensamento, a minha percepção, ela vai para um lado independente da frase que eu for falar. Diferente, né, de alguns mantras, diferente de Ho'oponopono, em que aquele conjunto de frases tem um poder realmente muito profundo em mim e que eu vou repetindo e aquilo vai me abrindo um caminho para pensar. As frases de cura, elas são usadas e elas têm muito poder quando eu uso elas junto com um processo de visualização, junto com um processo meditativo, que é o que a gente chama também de autoconstelação. Então, eu posso visualizar meus pais,
Eu posso visualizar eu maior do que os meus pais e me vejo pequena e vejo meus pais grandes num processo de visualização, de olhos fechados, em que eu vou então fazendo esse exercício e aí eu repito frases de cura. Agora, só fazer e falar e repetir frases não é essa a resposta, né? É muito mais um processo de mudança, um processo de mudança de olhar. E a gente vai fazendo isso a vida inteira, né? Porque a gente vai, depois a gente sai do lugar, enfim, e a gente aprende e aí depois a gente de novo derrapa para cá. É um processo de crescimento, é um processo de mudança, que é maravilhoso, né? Que a gente adora e a gente agradece por estar e por poder estar num processo de desenvolvimento, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, compartilhar também com as pessoas que você gosta e coloca seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, que depois eu vou trazendo as dúvidas para cá e a gente vai falando nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.